todos, sejam aqui muito bem-vindos ao canal dos Jogos do Mundo, aqui Luís Diniz. Bem-vindos, vamos então fazer hoje a apresentação da segunda edição da Carcassonne Pro League Portugal, uma iniciativa dos Jogos do Mundo com o apoio da Devido Portugal e centrado nos grandes clássicos modernos, jogos de tabuleiro, Carcassonne no fundo que desde o ano passado criámos esta primeira versão de uma competição em formato de liga Carcassonne e vamos então hoje apresentar a segunda edição com algumas novidades em relação ao que foi a edição do ano passado. Obrigado por estarem aí desse lado. Podem usar o chat também ir colocando os vossos comentários e esperemos que gostem então desta nova edição da Carcassonne Pro League Portugal. Vamos então começar por vos explicar um bocadinho no fundo, a prova. Para quem já viu ou no fundo participou, naturalmente, ou então vai participar este ano, é no fundo uma competição que criámos no ano passado. O objetivo, os dois principais objetivos, por um lado era ajudar os jogadores portugueses que já participam nas provas de nacionais e internacionais a terem no fundo um maior rendimento, conseguir ir mais longe do ponto de vista de resultados. Vamos ver também um bocadinho os resultados que Portugal já alcançou nos últimos anos e tentar que, no fundo, contribuir para que Portugal possa vir a alcançar no curto, médio prazo algum destes títulos que vocês veem aqui. Por um lado, campeão do mundo a nível individual, Portugal já esteve próximo, já teve um quarto lugar por 2 vezes. Campeão MSO Carcassonne Grand Prix, porque é no fundo o campeonato do Mind Sports Olympiade mais diversificado e alargado e reconhecido do ponto de vista enquanto instituição desde 1997, por isso no caso deste Grand Prix tivemos um segundo lugar no ano passado do Afonso Cavaco, por isso é também um título possível de ser alcançado por um jogador português. Campeão do mundo por seleções, Portugal também tem estado também bastante bem, já vamos ver os resultados até agora, e campeão europeu por seleções. Por isso, nenhum destes títulos Portugal já conseguiu. É, no fundo, algo que acreditamos que com mais trabalho, com mais investimento também, com mais dedicação, iremos de certeza chegar lá. Provavelmente até estes 4 títulos vamos ver, por isso é importante haver trabalho, é haver dedicação, é haver empenho também, e esperamos contribuir para que isso aconteça também com esta segunda edição da Carcassonne Pro League Portugal. Em termos de história Carcassonne, vocês têm aqui os elementos principais, alguns falámos também no ano passado. Importante referir aqui que, por exemplo, só em 2012 tivemos a primeira edição do Campeonato Nacional, por isso vamos com 12 anos de Campeonato Nacional de Carcassonne, organizado pela Devido Portugal. O Ricardo Gomes, figura muito importante na história dos jogos de tabuleiro modernos em Portugal e do ponto de vista das competições, teve um impacto grande nos anos iniciais também. E a partir de 2017, passámos a ter campeões de todos os anos diferentes. Chamar aqui a atenção naturalmente para o Ricardo Araújo, que foi em 2020 medalha de ouro no torneio de Carcassonne do MSO também. Por isso conseguiu nesse primeiro ano alcançar esse título. O Nuno Torres com 2 quartos lugares, aliás, o Nuno Torres um quarto lugar, o Ricardo Gomes também teve um quarto lugar, por isso também um excelente desempenho. E no ano passado o Nuno Torres teve um 6º lugar no Campeonato do Mundo, também muito bem classificado. E depois de 2023, no ano passado, por isso tivemos o Ricardo Araújo com medalha de ouro no torneio de Carcassonne por expansões também, e ele que se tornou campeão da Pro League da primeira edição, e o Afonso Cavaco que foi medalha de prata no torneio de Carcassonne da MSO. Por isso, de facto, nos últimos anos tem-se notado alguns jogadores com de facto um grande impacto nesta modalidade, e esperemos que de facto os títulos continuem a surgir também. Bem, quanto aos estádios campeões nacionais, como eu estava a dizer há pouco, todos os anos tem sido diferente. O ano passado, tal como nós havíamos previsto, foi o João Margarido o campeão nacional. Este ano também já temos uma ideia de quem talvez possa vir a ser, mas não vamos ainda para já dar nenhum palpite. Mas temos aqui os históricos campeões nacionais, por isso grandes jogadores, todos eles ainda no ativo, podemos assim dizer, com muita competência, e por isso vamos então continuar também a puxar por eles nas várias provas em que eles participam. Quanto aos resultados do Campeonato do Mundo, como estávamos a referir há pouco, 2 quartos lugares do Nuno Torres e do Ricardo Gomes em 2014 2021, sendo que, por exemplo, o Nuno Torres é um aspecto interessante, obteve nas 2 últimas participações, ele teve nas últimas 3 do Campeonato do Mundo, só que 2 delas com o maior número de jogadores conseguiu um 4º e um 6º lugar. Por isso, de facto, o Nuno Torres, do ponto de vista de jogo presencial, é um jogador com muita experiência, daí também ser do nosso ponto de vista um dos candidatos aqui ao título, do ponto de vista deste jogo presencial, e por isso vamos ver como é que ele agora, depois da prestação do ano passado, consegue dar provas, no fundo, da sua capacidade aqui nesta edição online.
Quanto aos resultados da seleção nacional, nos últimos anos, de facto, Portugal tem estado muito bem. O ano passado, muitos parabéns ao Grupo Carcassonne de Portugal pela forma como organizou e estruturou a seleção dos jogadores a participar na final. No Mundial de Seleções online. Nós tivemos um quinto lugar em 2020, depois no 16º foi apenas o ano em que tivemos um resultado pior, mas depois em 2022 quarto lugar, tivemos nas mesmas finais contra a China, e agora em 2023 ficámos pelo sexto lugar, depois perdemos nos quartos contra a Espanha, mas Portugal tem tido de facto um desempenho também muito bom e acreditamos que não faltará muito para Portugal se tornar pela primeira vez campeão do mundo de seleções. Acho que estamos no bom caminho, estamos nesse caminho e por isso é continuar a trabalhar nesse âmbito também. Bem, a edição do ano passado foi a primeira edição, decidimos fazer esta primeira experiência. De modo geral, penso que correu bem. Tivemos, de facto, no caso da Pro League, tínhamos 16 jogadores. O que aconteceu foi, tivemos um campeão, no final foi o Ricardo Araújo. Foi mesmo até à última a decisão de quem é que iria ou não ser campeão. Por isso, muitos parabéns ao Ricardo pela experiência também e por ter conseguido obter esse título. O Afonso e o João tiveram também muito próximos. E tivemos depois, que foi o que aconteceu na primeira edição, 4 descidas. Por isso, 4 jogadores, Paulo Silva, Nuno Neves, Nuno Porfírio e Olésio Isaulo, desceram para a Liga 2. Mas tivemos também subidas, e isto aconteceu de facto na Liga 2. A Liga 2 tinha a questão de ser apenas a um jogo, por isso era um torneio um pouco diferente. O Nuno Torres venceu com 33 pontos, de forma destacadíssima também. E logo assim com o Bruno Lopes, o Nuno Neves e o João Farinha foram os 4 jogadores que subiram à Liga 1 e os outros jogadores mantiveram-se então na Liga 2. Sendo que a Liga 2, como também irão ver, temos aqui algumas mudanças em relação à edição do ano passado. Bem, neste momento os 16 jogadores que estariam inscritos para a Liga 1 já confirmaram a sua inscrição, por isso em princípio teremos estes 16 jogadores: Afonso Cavaco, André Ascensão, Bruno Silva Lopes, David Ventura, Guilherme Neves, Hugo Pereira, João Farinha, João Margarido, Miguel Acosta, Nuno Neves, Nuno Torres, Paulo Livreiro, Ricardo Araújo, Rui Acosta, Rui Fernandes e Vítor Ferreira. Por isso estes 16 grandes jogadores vão então competir nesta próxima edição da Pro League e acreditamos que vamos ter aqui grandes jogos que vamos tentar também acompanhar na medida do possível, até porque há aqui no fundo uma situação que nos parece evidente que tem a ver, por exemplo, com o nível, ou seja, podemos aqui falar talvez de um conjunto de meia dúzia de jogadores muito bons e de facto cuja decisão num jogo, o ganhar ou o perder, pode ali ter muito a ver com a sorte das peças que podem não sair em determinado momento do jogo. Depois há ali um outro de jogadores que está no fundo a tentar também chegar a esse nível de excelência e quem sabe num dia de sorte as coisas podem virar para esse lado e tudo pode acontecer. Por isso ano passado houve muito equilíbrio quase até ao fim e acreditamos que este ano também vai acontecer da mesma maneira. Bem, para nós os principais candidatos à vitória, começamos com o Osnofac, com o nosso Afonso Cavaco. Ele que no fundo, sobretudo nos últimos anos, tem estado dedicadíssimo, praticamente dia e noite, ao treino e ao trabalho em termos de Carcassonne. Por isso é alguém que tem aqui, vamos ver como é que os próximos meses o Afonso se vai portar, se vai dedicar também, mas claramente um candidato fortíssimo à vitória nesta edição da Pro League 1. Depois temos o nosso João Margarido, como é óbvio, apesar de ali um pequeno interregno agora nos últimos meses, mas o João é campeão nacional atual, por isso de uma forma brilhante também, com muito talento, muita capacidade, muito know-how, precisamente nesta questão do jogo. É uma questão de ver como é que os jogos vão decorrer, mas claramente um super candidato. No caso de Nuno Torres, colocamos sempre para um candidato, não só porque ganhou a Liga 2 no ano passado, pelos resultados presenciais, embora o Nuno Torres tenha uma forma de jogo que é normalmente mais forte presencialmente do que se calhar online, de modo que vamos ver, em todo caso as coisas podem mudar. O Nuno no ano passado foi super forte na Liga 2, se não me engano não perdeu nenhum jogo, por isso ganhou os jogos todos, e por isso acreditamos que tem aqui de facto muitas capacidades para poder lutar pelo título também de igual para igual com os outros jogadores. Vamos ver de facto depois como é que isso vai correr nos dias dos jogos. Por fim, naturalmente o nosso Ricardo Araújo, por isso o Sport TR, que tem todos os títulos e mais alguns, por isso claramente alguém conhece o jogo, conhece o que está por detrás do jogo, conhece as regras, conhece os elementos que podem ou não definir ganhar ou perder um determinado jogo, esses elementos matemáticos também, de certa maneira, e por isso claramente um dos candidatos também à vitória. Aqui será difícil apenas apontar um, porque há aqui várias nuances, mas acreditamos que estes 4 jogadores serão os mais fortes candidatos.
Só por curiosidade, fomos só aqui buscar alguns dados na plataforma da Board Game Arena em relação a estes 4 jogadores, que do ponto de vista, tendo em conta o desempenho no último ano, interessante verificar que vocês podem ver aqui a verde, os elementos a verde, em comparação com mais ou menos o mesmo período do ano passado. Por exemplo, o Afonso Cavaco fez no último ano, praticamente nos últimos 12 meses, mais 5.000 jogos de Carcassonne, o que dá aqui uma média, tínhamos mais ou menos visto, mas são uns 14 ou 15 jogos por dia, média, por isso significa que o Afonso tem-se dedicado e muito a jogar online Carcassonne, neste caso nesta plataforma, sendo que o elo dele é aquele, 555, e tem mais ou menos mais uma porcentagem, mais um ponto de vitória. No caso de João Margarido, também uma grande dedicação, mais de 4.000 jogos, em comparação com o início da Pro League do ano passado, mais ou menos. E temos ali também mais de 3% no elo dele, com uma porcentagem de vitórias, aliás, com um elo também bastante elevado. Aliás, como estávamos a referir, são os jogadores portugueses já num patamar elevado do ponto de vista de jogo online atual. O Nuno Torres tem menos também, mas isso não quer muitas vezes dizer que no jogo concreto depois as coisas não mudem também. E por fim temos Ricardo Araújo também que tem um elemento, um acréscimo do ponto de vista do número de jogos, menor do que os outros jogadores, mas isso também não quer dizer nada, muitas vezes o Ricardo é naquele momento que as coisas acontecem e o jogo é ganho. No caso do Nuno, como ele estava na Liga 2, não tínhamos este elemento comparativo, por isso é que não temos aqui elementos a ver também. Bem, quanto à Liga 2, já temos alguns jogadores inscritos. O período de inscrições vai acabar no próximo dia 10 de janeiro, por isso daqui a uns dias. Já vamos explicar porque também, porque há aqui umas novidades desta edição da Liga. Mas temos já aqui alguns jogadores confirmados: André Rodrigues, António Matias, Diogo Antunes, Duarte Silva, Ana Rosenbaum, Luís Santos, Marcos Silva, Miguel Costa, Nuno Neves, Nuno Porfírio, Alex Saúl, Paulo Silva, Ricardo Silva, Rafael Ferreira e Tomás Cunha. Por isso todos estes jogadores irão estar, aparentemente, pelo menos para já, inscritos. Claro que agora, com o regulamento finalmente definido, os jogadores também poderão, no fundo, aferir e face à calendarização também, no fundo, como é que se predispõem ou não para a competição. Iremos ver, poderá haver aqui algumas alterações, ou de entradas ou de saídas, mas vamos deixar um bocadinho ao critério dos jogadores essa decisão. Mas em princípio temos estes jogadores já com interesse manifestado em participarem na Liga 2. Bem, vamos então às novidades. E aquilo que importa, se calhar, para os jogadores, para todos os que estão aqui presentes, perceber então o que é que nesta segunda edição vai mudar em relação à primeira edição do ano passado. Temos sobretudo 4 ideias principais. Vão existir novas promoções, nova calendarização, uma Liga 2 mais competitiva e uma nova competição. Vamos deixar essa para o último lugar, explicar que nova competição é esta também. Já iremos a ela. Vamos começar então com as características da competição. O que vai então acontecer este ano é que as regras da Liga 1 da Pro League 1 vão se aplicar à Liga 2 igualmente, por isso temos a mesmo um formato round robin, os jogadores vão jogar todos uma vez um contra os outros. Os jogos são sempre em tempo real, não há jogos por turnos, isto é um elemento extremamente importante do ponto de vista da competição, que é para no fundo estimular os jogadores a jogarem naquele momento, naquele timing, e por isso é que é importante os jogadores terem liberdade também para gerirem e escolherem no período da jornada qual o melhor período para poderem realizar o jogo. Melhor de 3 jogos em toda a competição. Por isso, tanto a Liga 1 como a 2 é sempre a melhor de 3 jogos. E aqui vamos manter o sistema do ano passado, da questão de um jogo ganho dá 1 ponto. Ou seja, iremos ter sempre confrontos, resultados finais de 2-0 ou 2-1. E isto é importante, acabámos por também compreender isso, tendo por base o feedback dos jogadores, porque vai permitir manter ao longo da competição uma certa proximidade entre os jogadores, não permitir grandes avanços, provavelmente. Isso é importante para manter, estimular a competitividade e sentir que os jogadores, mesmo que estão abaixo, podem ter ali um potencial de jogar taco a taco com os jogadores que estão um pouco acima. Por isso vamos manter essa questão dos pontos. Não iremos fazer critérios de desempate ao longo da competição, só no final iremos ter então estes 3 critérios de desempate, que no final, consoante o número de pontos obtidos, se houver empate no número de pontos, corresponde às vitórias em concretas dos jogos, iremos ter então aqui o primeiro critério, a diferença entre o número de jogos ganhos e o número de jogos perdidos. Depois o segundo, a diferença entre os pontos obtidos, pontos de jogo, efetivamente, e os pontos concedidos, mas a diferença entre esse elemento. E só em terceiro lugar iremos ter então um confronto direto entre os jogadores que estejam empatados. Acreditamos que, pelo menos, estes critérios farão mais sentido nesta segunda edição. E atenção que todos os jogadores que estão inscritos e que querem participar, caso queiram, no fundo, dar alguma sugestão, o regulamento não está completamente já definido, temos a versão final, mas podemos ainda aceitar contributos, até no sentido de acertar alguns detalhes, por isso os jogadores estarão disponíveis para isso, para poder ser revisto algum elemento da competição.
Por isso, isto é o elemento principal. Enfim, não há aqui grande mudança em relação ao que os jogadores já faziam no ano passado. Só na Liga 2 é que sim, de facto, passa a ser mais competitiva também. Outro elemento importante tem a ver com as promoções, ou seja, o Grupo Carcação Portugal então definiu, acabou por votar e decidir que o primeiro e segundo classificados da Pro League 1 vão integrar a Seleção Nacional. Por isso, o primeiro e segundo classificado no final desta competição no fundo, farão parte da Seleção Nacional. Para além disso, também tivemos a confirmação, o campeão da Pro League 1 tem entrada direta na fase final do Campeonato Nacional 2024, isto apenas se vai aplicar este ano, uma vez que as regras depois irão mudar no próximo ano 2025, de modo que quem vencer a Pro League 1 agora no final da competição, sabe que tem entrada na fase final, que vai depois decorrer, normalmente em julho, organizada pela Devir Portugal. Por isso, obrigado também à Devir por esse apoio para esta situação que é excepcional. Chamamos a atenção também disso. Por isso, dois elementos interessantes não existiam no ano passado, passam a existir também mais um incentivo à participação. Depois, um elemento importante que vai ter de acontecer, precisamente por causa desta alteração, é que a calendarização é um pouco diferente. Ou seja, no caso da Pro League 1, os jogos vão iniciar-se as jornadas efetivamente a 12 de janeiro e a partir daí os jogadores vão jogar de 5 em 5 dias. Por isso, este elemento é que vai ser, no fundo, alterado no caso da Pro League 1. No caso da Liga 2, elas vão decorrer de 7 em 7 dias, até porque vai ter um formato um bocadinho diferente, já vamos explicar. E vai decorrer de 15 de janeiro a 17 de março. O importante aqui é que a competição vai toda decorrer de janeiro, fevereiro e março. Pronto, isso é importante para todos os jogadores. Significa que no final de março, praticamente, nós teremos a competição finalizada e com todos os jogadores já definitivamente apurados. Por isso, este é o outro elemento também novo. E agora vamos falar do elemento que nos interessa mais e que nos sentimos que vai, de facto, ser muito apelativo, que é o novo formato da Liga 2. Então o que vai acontecer na Liga 2 é o seguinte: a Liga 2 vai ser dividida em 2 grupos, por isso todos os jogadores vão estar em pé de igualdade e nós vamos fazer o sorteio na próxima semana e os jogadores irão integrar 2 grupos. Os grupos, em cada grupo, os jogadores que integrarem esse grupo vão jogar todos contra si, exatamente como foi redefinido pelas regras normais, mas depois o que vai acontecer é que os 2 primeiros classificados de cada grupo vão realizar uma Final Four, que nós depois vamos transmitir aqui em direto no nosso canal. Por isso, os 4 melhores jogadores, 2 de cada um dos grupos, irão depois jogar entre si, neste caso o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Irão defrontar-se, depois o vencedor desse irá fazer a final e só aí é que de facto se vai apurar o campeão da Liga 2. Por isso o campeão da Liga 2 não é apenas apurado por uma mero jogo entre si, e iremos ter de facto depois essa final, essa Final Four, que também é melhor 3 jogos, atenção, por isso para mostrar que de facto a parte da competição, e no caso da Liga 2, vai ser mais competitivo. E para premiar, de certa forma, esta nova versão da Liga 2, nós vamos ter atribuir 50 euros, o prize money das Jogos do Mundo vai atribuir ao campeão da Liga 2. Precisamente para ter este formato. Não quer dizer ainda, não está ainda fechado, por isso vamos ver também ouvir contributos dos jogadores da Liga 1, mas para já garantido o prize money para a Liga 2 existe. Depois veremos no caso da Liga 1 também se vai poder existir e qual o valor também. Mas é importante porque, de certa forma, achamos que pode ser também um incentivo para os jogadores que estão num patamar ainda inferior ou não tão elevado em relação a outros, para poder estimular essa competição e eles sentirem que vale a pena tentar dar mais, lutar mais, esforçar-se mais para irem mais longe também. Por isso, esse é o nosso incentivo e esperemos que os jogadores sigam essa orientação. Depois, obviamente, então vocês têm aqui a calendarização das jornadas, por isso nós vamos depois deixar isso disponível no nosso site, os jogadores poderão também retirar essa informação para se orientarem. Também iremos ver a seleção das jornadas, a definição das jornadas na próxima semana, mas aqui nós vamos ter mais ou menos uma ilustração de qual é que de quais é que são no fundo as jornadas, neste caso para o Liga 1, vai terminar então ali de 22 a 26 de março, e no caso sempre de 5 em 5 dias, e no caso aqui da Liga 2, que vai também terminar a 17 de março, e depois teremos então a tal Final Four. Pode aqui haver alguma alteração de alguma jornada, mas será apenas pontual. E nós, até esta altura, iremos depois então transmitir em direto esta Final Four entre os jogadores. Por fim, e aquilo que é o elemento que queríamos então apresentar novo, é que nós vamos ter então fazer uma experiência que é uma nova competição, a Taça da Liga. Carcação Pro League Portugal. O que é isto da Taça da Liga? Por isso ela vai decorrer na próxima semana e ela vai passar a significar o início da competição. Por isso é uma competição que surge muito pontual, apenas num único dia, depois já vamos explicar as regras aplicadas à mesma. Nela vão poder participar todos os jogadores inscritos
ou na Pro League 1 ou na Liga 2, um pouco como acontece no futebol, por isso a Taça da Liga estão todos os jogadores que, no fundo, estão associados à competição. Ela, neste formato e neste primeiro ano, como é apenas uma experiência que vamos fazer, e como o propósito é dar início à competição, mas também poder ter uma transmissão no canal, o que vamos fazer é que os jogos vão ser, no fundo, é uma competição em formato de eliminatórias. Os jogadores é apenas num único jogo e vão ter menos tempo de jogo. Pois ainda vamos acertar melhor isso e dizer-vos em concreto. Nós iremos convidar os jogadores todos. A competição vai ter de ser realizada no próximo dia 11 de janeiro, por isso quinta-feira, pelas 21 horas. E é uma competição que, acreditamos nós, estará resolvida em pouco tempo. Uma vez que os jogadores têm menos tempo de jogo, os jogos vão ser muito mais rápidos, muito mais curtos. E no fundo, depois no final, o campeão, vamos atribuir um troféu físico também, e só iremos fazer entrega dos troféus em julho, mas em todo caso, o jogador que vencer a Taça da Liga vai também receber um troféu. Acreditamos que pode ser aqui um aliciantezinho, mas serve também um bocadinho para os jogadores começarem já nesta experiência de voltar à segunda edição da Pro League e jogarem já aqui de uma forma competitiva, mesmo que seja num jogo único e de forma a eliminar, mas é o que nos permite também fazer uma transmissão que seja curta, incisiva, objetiva também, que vocês possam acompanhar desse lado. Parece-nos ser interessante também. E por isso vai acontecer próximo dia 11 de janeiro. Por isso mesmo é que, de facto, na próxima quarta-feira termina o prazo de inscrições. Por isso, os jogadores ou que já estão inscritos ou que ainda não estão, terão de confirmar até este dia, normalmente por BGA Messenger também, ou por Discord se quiserem, ou até mesmo por mail, que de facto é para contar com o jogador na competição, seja na Liga 1, seja na Liga 2, tendo por base também as informações, neste caso o regulamento da competição, que também já está disponível. E pronto, e no fundo é isso, esperemos que tenham gostado. Por isso, estas são as principais novidades em relação a esta segunda edição da Carcassonne Pro League Portugal, também com o apoio da Devir, e esperemos que todos vocês participem, e que pelo menos se não participarem, menos que acompanhem também, porque fazemos votos de ter aqui uma grande competição em torno deste grande jogo que é Carcassonne. Por isso, muito obrigado a todos que estiveram aí desse lado e vamos então, contem connosco aqui no canal dia 11 de janeiro para a transmissão da Taça da Liga e também depois para vermos a calendarização das jornadas da competição. Obrigado e até à próxima.